Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Brescancin, da Arquidiocese de Maringá, para o nosso 26º estudo sobre o livro de Gênesis 1 a 11. E hoje vamos encerrar a história de Caim e Abel, nossa segunda história teológica, onde Adão e Eva romperam com Deus. E agora Caim e Abel, além de romper com Deus, não aceitando mais Deus que é Pai, romperam entre si como irmão, porque o Pai comum, Deus, não é mais aceito. E hoje nós vamos olhar como que a violência começou a imperar nas relações humanas, através da história de Lameque. Iniciemos este nosso encontro invocando a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E hoje nós vamos olhar Lameque, uma história bem forte para os nossos dias. Lameque e o desejo de vingança. Isso mesmo. Depois de falar que Caim construiu uma cidade, o texto mostra as 5 gerações seguintes de Caim até Lameque. Gênesis 4:18. Enoque gerou Irade, e Irade gerou Maviael. Maviael gerou Matusael, e Matusael gerou Lameque. Quanto nome, né, gente? Se tiver aí para escolher um nome para uma criança, não olha muito essa parte não, tá? Vai que influencia, não vai ser legal não, gente. Tem uns nomes aí que... O que é importante para nós aí? Percebermos que depois de Caim, a sociedade cresceu. Tem novas gerações. E essas novas gerações, elas vão se comunicar de uma forma que Deus não quer, pela violência. Então, com Lameque, nós vamos ter uma história bem diferente, onde agora ele traz a violência para o âmbito de casa. Vamos olhar Gênesis 4:19 a 22. Lameque tomou para si 2 mulheres, a primeira se chamava Ada e a segunda se chamava Sela. Ada deu à luz Jabel, que foi o antepassado dos pastores nômades. Seu irmão se chamava Jubal, que foi o antepassado de todos os tocadores de lira e flauta. Sela, por sua vez, deu à luz Turbacaim, que foi o antepassado de todos os que forjam ferramentas de bronze e ferro. A irmã de Turbacaim era Noema. Para nós, o importante são os 2 versículos seguintes, Gênesis 4:23 e 24. Lameque disse para suas mulheres: Ada e Sela, ouçam minha voz, mulheres de Lameque, escutem minha palavra. Por uma ferida eu matarei um homem, e por uma cicatriz matarei um jovem. Se a vingança de Caim valia por 7, a de Lameque valerá por 77. Opa! O que nós temos aqui? Nós temos o aumento da violência. Vamos olhar 3 pontos. Primeiro, vejamos que Lameque falou para suas mulheres, mostrando que a violência começa dentro de casa e que elas não podiam reclamar. Do mesmo modo com que Abel, Ada e Sela só ouvem e não podem falar mais nada. Elas não têm voz em uma sociedade de fortes, de machistas. Segundo, gente, que Lameque falou que matou alguém por uma ferida e que matará um jovem por uma cicatriz. O texto mostra que ele já praticou a violência e vai continuar praticando. Era algo comum na vida dele, mesmo sem motivos. As pessoas são vistas como adversárias e não mais como irmãs. Lameque dá a entender que todos eram rivais e que só se comunicava pela violência. Terceiro, que ele fala que a vingança de Caim era menor do que a sua, pois valia 7 e a dele valerá 70 vezes 7. Isso demonstra o crescimento contínuo na nossa sociedade, deixando de aceitar Deus como Pai. E aqui, gente, tem algo importante. Quando você se comunica pela violência, é porque você não sabe se comunicar pelo amor. E quem não se comunica pelo amor, é porque não tem mais Deus como Pai. Deixou de aceitar Deus como Pai. Então, os intolerantes, os violentos e todos aqueles que praticam maldade é porque não aceitam mais Deus como Pai.
está vendo como que o texto ele tem uma sequência teológica muito bonita? E para nós é isso que importa. Se Caim se comunicou com seu irmão Abel pela violência, Lameque agora ele pratica violência dentro de casa com as suas mulheres e mata um jovem por uma ferida, por uma cicatriz e assim por diante. Nem a lei de Talião valia mais. É o olho por dente, por isso que ela é importante. Você feriu o meu olho, eu tenho direito a ferir seu olho. Você quebrou o meu dente, eu tenho direito a quebrar seu dente. Nada mais disso valia. Era a lei do mais forte, o mais forte faz do jeito que quer. Vamos olhar agora o aumento da violência. Lameque já é um aumento drástico da violência em apenas 5 gerações. Vejamos. Com Lameque a gente tem esse quadro exponencial da violência. Aquele rompimento que começou com Adão e Eva, não aceitando Deus como pai. Passa por Caim, que não aceitando mais Deus como pai. Passa a tratar o seu irmão não mais como irmão, mas como um adversário. Que constrói uma cidade, que é um centro de poder. Vai, nas gerações seguintes, crescer. Até chegar a Lameque, que não esconde mais sua violência. Falando, mulheres, ouçam a minha voz, fiquem quietos e só ouçam, não precisam falar nada não. Esta sequência de história nos mostra que as pessoas deixaram de ver as outras como irmãs e que passaram a ver como adversárias, numa disputa que só aumentava, numa crescente. Deus deixando de ser pai, o homem se afastando de Deus. E hoje, quanta violência e quanta morte sem motivo. Quantas guerras, né? A mesma violência que incomodava o povo, né, de Deus naquela época, deve ser a que nos incomoda hoje diante de tantos males. Dentro desse quadro, vamos ver que a maldade está em toda parte e que a prática do mal parece comum. Isso motiva o tópico seguinte, quando Deus pensa em destruir o mundo por um dilúvio. Vamos ver um quadro demonstrativo, resumindo essa história de Caim e Abel. Representação de Caim e Abel. A humanidade em relação a Deus. Não aceitar Deus como pai e a competição entre irmãos. Se Deus não é mais pai, ninguém mais é meu irmão. E com isso o irmão vai matando o irmão. E temos um aumento muito grande da violência. Tudo isso, a consequência da ação do homem, rompimento com Deus, aumento da violência. Já Deus em relação à humanidade, da terra para morar e plantar. Lembra lá com Caim, que ele vai dar uma terra a leste do Éden, na terra de Nod, a leste do Éden, e plantar. E dar alimentos e sinal de proteção. Consequência da ação de Deus, demonstração de amor. Olhem bem esse gráfico, gente, e vocês vão perceber que sempre Deus vai amar. Sempre. A humanidade não aceita como pai, faz competição, mata irmão, aumenta a violência e Deus continua fazendo amor. Por quê? Deus é única e exclusivamente amor. O capítulo 5 do livro de Gênesis é uma genealogia muito grande que vai mostrar de Lameque até Noé. Então, a leitura dele é uma leitura mais técnica, você pode ler, é bacana, mas é apenas uma citação de nomes. Que dentro do objetivo teológico para nós é só estar ligando Adão e Eva aos patriarcas, tá? Principalmente a Abraão. Então, as genealogias do livro de Gênesis, principalmente do capítulo 1 a 11, vai mostrando isso. Legal, né, gente? Vocês viram quanta riqueza teológica para refletirmos sobre a nossa realidade, o nosso comportamento nos dias de hoje? E é isso que a Bíblia faz. Ela nos traz realidades para refletirmos a partir do teológico. O personagem precisa ter existido? O Caim precisa ter existido fisicamente? Não. A história de Caim existe hoje. Quando um forte oprime um fraco. Ou em Abel, quando um fraco não consegue se expressar diante do forte. Legal, gente.
sigamos juntos no nosso estudo. Acompanhemos juntos a Bíblia, enriqueçamos-nos com a palavra de Deus. Paz e bem a todos e a todas.